Bom, resiliência é um conceito essa palavra é bastante nova, embora o conceito seja atemporal. As empresas já estão começando a observar que um funcionário realizado trabalha muito melhor do que aquele que é frustrado, aquele que não deseja o bem da empresa, mas está simplesmente surfando ali naquela empresa para conseguir logo em seguida alguma coisa melhor. Sim. Ou seja, proporcionar o melhor ambiente possível para que as pessoas cresçam, preocupar-se com as pessoas, tá? Para que elas participem do processo, que elas sintam aquela obra final como uma obra delas, tá? Ao invés de você ter uma cabeça pensando e muitos braços trabalhando, você ter várias cabeças pensando, e todo mundo se sente cooperando para uma única finalidade. Isso só dá vantagens para uma empresa. Certamente. É péssimo que um dono de uma empresa tema que quando ele vire as costas, aquele funcionário vai traí-lo, vai vender os seus segredos industriais, vai fazer qualquer coisa, porque aquilo é uma pessoa que ele não sabe se pode confiar, sim, porque não tem um critério de seleção moral, só tem um critério de seleção por conhecimentos. Perfeito. Né? É péssimo quando ele sabe que quando ele vira as costas, aquela pessoa que não acha que aquele trabalho vale a pena, não sabe nem para que está trabalhando, se sinta desmotivado, faça o mínimo possível para poder passar adiante. Ou seja, uma pessoa estando bem, ela é muito mais produtiva do que uma pessoa estando mal. Sim. Inclusive porque ela considera que é fundamental para a sua vida, se ela quer crescer, que todas as coisas que passem pela sua mão também estejam crescendo. Ou seja, um critério das pessoas que estão bem alinhadas com o seu propósito, é querer crescer através de tudo aquilo que ele faz. Tá? Então, uma empresa que dá oportunidade para que os seus funcionários participem, tenham todo o conhecimento, tenham toda a informação do que está acontecendo ali, não haja nenhum monopólio de informação, sim, todo mundo saiba para o que está trabalhando, sim, todo mundo sinta a obra final como uma obra sua, tá? Todo mundo sinta uma certa realização, que as coisas saiam bem feitas. Isso é o melhor que se pode ter dentro de uma empresa. É verdade. Ou seja, as virtudes aperfeiçoam o processo, não atrapalham. Perfeito. Porque as empresas poderiam participar, uma vez que a educação na sociedade não o faz, as empresas poderiam participar com muita vantagem para a humanidade numa educação em valores com todo o seu pessoal. A escola hoje não faz isso. Não. As universidades não fazem. Não. Uma empresa, um mundo empreendedor poderia trabalhar para fazer uma formação em valores com o seu pessoal. E aí ele vai ter resultados desiguais, aqueles que se enquadram, aqueles que não, e isso vai naturalmente selecionando o pessoal. Mas de algum lugar tem que sair essa formação em valores. É uma empresa. Porque senão, por que não do mundo empresarial? Exatamente. Eu tive a oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, de ser convidada por uma empresa em Angola, onde eu fui lá para falar para os funcionários sobre competição versus cooperação. E eles perceberam que era necessário alguém que despertasse aquelas pessoas, porque estava inviável, o trabalho em conjunto não era possível, havia uma disputa o tempo todo, não se criava equipes. Ou seja, esse empresário chegou ao ponto de achar que valia a pena trazer alguém do Brasil para ir lá falar com os funcionários dele sobre isso. E eu acho que foi uma atividade muito construtiva e que deve ter tido um bom resultado. De maneira que o seu pessoal vá ganhando em consciência. Essa é uma forma também de aportar ganhos para os seus funcionários, não apenas ganhos materiais. Bom, resiliência é um conceito, essa palavra é bastante nova, embora o conceito seja atemporal. Mas ela fala um pouco daquilo que eu respondi ainda há pouco, de aceitar os acontecimentos como algo que veio para me trazer crescimento. Ou seja, banir da nossa vida a aleatoriedade, porque isso nos dá a sensação de injustiça. Perfeito. Quando eu sinto que algo é aleatório, isso foi injusto, caiu na minha cabeça, não merecia, e fico presa nessa questão, e não saio daí. Se eu acredito que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia Marco Aurélio, eu acredito que determinados acontecimentos vieram porque eu necessitava vivê-los para crescer. E isso já me coloca numa posição de querer decifrar o que a vida está querendo me dizer com isso. Nem sempre é fácil, mas a gente pratica nas pequenas coisas para que um dia venham as grandes e a gente seja capaz. Né? Sim. E quando se trata de uma grande adversidade, muitas vezes é complexo. Tá? Mas a gente pratica nas pequenas adversidades da vida. O que a vida quer me dizer com isso? Eu sempre uso um exercício de imaginação, que eu imagino, se eu estivesse com um poder divino
de conduzir essa pessoa em direção ao máximo aperfeiçoamento, por que eu colocaria essa dificuldade na vida dela? O que eu gostaria que ela fizesse a partir dessa adversidade? Perfeito. Às vezes, só se colocando nessa posição, você já descobre o que ela está querendo dizer. Por que eu colocaria isso na vida de alguém? Grande missão que nós viemos fazer aqui no mundo, né? Controlar melhor a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, controla-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, esse é o trabalho que viemos fazer aqui. À medida que vamos gerando causas mais positivas, com certeza vamos colher aquilo que necessitamos. É a frase bíblica, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Sim, essa frase é linda.